Olá, bem-vindos para mais um No Rio de Janeiro Tem. Hoje eu vou começar a falar de um assunto pra lá de querido e pedido por diversas e inúmeras pessoas. 4, contando comigo. O mundo dos animes, tokusatsu, desenhos, séries, filmes. Porém, vamos começar, obviamente, do começo. Na França, em 1895, os irmãos Lumière apresentaram uma invenção a qual poderia capturar imagens e depois reproduzir em algum lugar. Uma parede, uma tela. Isso foi dado o nome de cinematógrafo, o que dá origem ao nosso glorioso e querido cinema. O cinematógrafo logo passa a ser um sucesso por toda a Europa e para ganhar novos espaços pelo planeta não demorou muito. No ano seguinte, em 1896, trazido pelo belga Henri Peiler, chega o primeiro cinematógrafo ao Brasil, no Rio de Janeiro. Logo no ano seguinte, o Brasil ganha sua primeira sala de cinema fixa, o Salão Paris, no Rio de Janeiro. O cinema nessa época ainda era um protótipo, afinal de contas não tinha som, não tinha cores e não tinha história. Nada mais era apenas que... Mas a falta de história do cinema não perdura por muito tempo. Em 1902, surge na França o Le Voyage de la Lune, o primeiro filme produzido com história, com duração de 14 minutos. Quem teve a oportunidade de assistir pode dizer, para a época, além de ser muito bom em efeitos, é muito bom em história. Eu gostei. The astronomers are assembled in a large hall embellished with... We respond to the acclamations of the crowd. Desperately to flight again. At last, the astronomers have found their shell and quickly shut themselves in the interior, thanks to the advance they have succeeded in getting over their adversaries. The shell falls with sickening rapidity. The sea appears. We continue following the course of the shell O into the fascínio das bottom of the pessoas ocean. pelo cinema foi imediato, afinal de contas, agora poderia se contar histórias na tela. A partir daí, passa-se a correr atrás de novas técnicas de filmagem e de uma coisinha muito importante que estava faltando ali: som, para ganhar cada vez mais fidelidade à história que estavam contando. Em 1903 surge o primeiro filme western, The Great Trent Robbery, que trazia uma grande novidade aí, que era qual? A mesma cena gravada por duas posições diferentes. E aí poderia ser editado, prolongando um pouquinho mais o tempo do filme e dando um pouquinho mais de ação a ele. Sendo que naquela época não tinha programinhas para poder editar. Logo, era feita como? Só me vem à cabeça que era cortando e colando a fita. O trabalho, hein? Porém, ainda não conseguia se capturar o som do vídeo. Então eles pensaram em duas coisas muito bonitinhas para poder resolver isso. A primeira, colocar a legenda do que tinha sido dito na cena após a cena terminar, que seria algo mais ou menos assim. E a outra, colocar um rapazinho com um piano sentado no cinema tocando uma musiquinha para, digamos, dar um clímax no filme. Era uma IMAX? A paixão pelo cinema não parava de crescer e em 1906 é produzido The Story of Kelly Gang, que trazia qual novidade? Os filmes que duravam em média de 12 a 15 minutos
passaram a ganhar 70 minutos de filme. Só que isso foi feito na Austrália, o que deixou o pessoal da Europa bolado demais, porque quem fez o cinema foram eles, e como que eles ficaram para trás da Austrália? Então resolveram correr atrás do prejuízo. Os anos foram passando porque o tempo não para e a Europa foi cada vez mais se aperfeiçoando no cinema, chegando a fazer filmes de 8 horas de duração. 8 horas. E não tinha parte 1 e 2 não, era 8 horas no cinema. Toma essa. Os anos foram passando, 1910, 1912, 1913 e 1914, quando acontece uma das piores coisas da humanidade, a Primeira Guerra Mundial. E com isso, grande parte dos polos cinematográficos da Europa ficaram praticamente destruídos, fazendo com que o cinema não tivesse como evoluir ali. Logo, qual foi a solução encontrada? Partir para a América, a terra das oportunidades. Chegando na América, a paixão pelo cinema foi à primeira vista e fazendo com que os investimentos nele tenham sido pesadíssimos, começando a construção ali de fortes estúdios que duram até hoje: Fox, Universal, MGM, Paramount. Daí o cinema ganha um novo patamar. E a América, entende-se aí Estados Unidos, poderia produzir o seu próprio cinema com a grandeza que começou a fazer, por que não outros lugares como África, Ásia, Brasil não poderiam começar a fazer também? O mundo começa a produzir cinema, ainda não em larga escala, mas a produzir cinema. No próximo vídeo eu vou abordar os anos 20, 30 e 40 no cinema. Tá chegando agora no canal? Não perde tempo, dá uma olhada em todos os vídeos anteriores e veja o que já apareceu de bom aqui no canal. Até a próxima!